Deixa eu pensar o que eu ia falar. Olá, estamos de volta. Hoje vai ser um daqueles vídeos bem mão na massa, fazendo colagem, que é um dos meus hobbies favoritos. Afinal de contas, eu acho muito relaxante, assim, um jeito muito fácil de você deixar a sua criatividade fluir. Você pode misturar muitos materiais, como eu fiz essa aqui, por exemplo. Essa foi uma colagem inspirada na Vivienne Westwood, que é a minha estilista favorita. Inclusive, eu poderia falar sobre ela por horas. Afinal de contas, eu li a biografia dela de 500 páginas. Mas hoje eu estarei fazendo uma colagem inspirada em outra ídola pessoal minha, que é a Hedy Lamarr, uma atriz hollywoodiana dos anos 40, 50 por aí, que foi considerada a mulher mais bonita do mundo. Obviamente, não ia ser só por isso que eu sou fã dela. Eu sou muito fã dela porque ela era incrivelmente criativa. Ela era inventora no tempo livre dela. Então eu vou estar contando um pouquinho da história enquanto eu faço a colagem. Uma coisa bem terapêutica e inspiradora, eu espero. E quem sabe no futuro pode até ser uma saga. Pode ser uma série isso de fazer colagens homenageando mulheres inspiradoras. Porque afinal de contas eu tenho muitas. E eu já comecei com uma, então vamos para a segunda. Uma pausa para essa maquiagem super discreta que eu fiz porque hoje eu fui gravar uma produção super especial, que eu estou muito animada. E no momento que esse vídeo está sendo postado, ela já está no ar, então está lá no meu Insta, @femingos. E eu espero que vocês gostem. Eu filmei no palco da minha escola de teatro. Então eu finalmente pude subir em um palco, sabe? Pro meu próprio vídeo. Ah, além disso, lembrei! Esse vestido bem aqui era uma saia que eu comprei no brechó e daí eu transformei em vestido. Foi bem fácil, bem simples, mas eu fiz um vídeo sobre isso também. Se você quiser, está no TikTok / Instagram no momento que isso vai ao ar. Agora vamos começar. Como toda boa atriz hollywoodiana da época, a Hedy Lamarr se envolveu em muitas polêmicas. Na verdade, é que a época, né, era muito conservadora e patriarcal, então por isso que colocam ela em polêmicas. Mas a verdade é que ela era uma mulher muito independente e pra mim inspiradora demais. Ela realmente, assim, trilhou o caminho dela na vida e deixou aí algumas polêmicas no caminho. Principalmente por causa do primeiro filme que ela participou, ou então o final trágico da vida dela, que também é uma história bem conturbada que eu vou passar por cima, assim, bem rapidamente, porque pra mim esse não é o foco. Se você joga o nome dela no Google, aparece todo tipo de coisa. Por exemplo, ela teve muitos casamentos, e na época ela era muito famosa por isso, sabe? Tipo, nossa, não era uma coisa tão comum, né? E isso só nos revela o que a história escolheu contar da vida dessa mulher, que é simplesmente extraordinária. Pois bem, aqui vai a minha versão. A Hedy Lamarr nasceu em Viena, na Áustria, e ela viveu alguns anos da vida dela lá, chegou a se casar. Ah, inclusive a carreira de atriz dela já começou lá, com o famoso filme polêmico da época, mas eventualmente ela se mudou para os Estados Unidos por causa da Segunda Guerra Mundial. Ela foi realmente atrás do sonho dela, do que ela queria, uma mulher independente, o que na época a gente já pode imaginar o quanto era difícil. Agora, num país novo, ela mal sabia falar a língua, ela teve que ir aprendendo cada vez mais. Ela começou a atuar em filmes de Hollywood. Eventualmente, bombou. Não tem dúvidas, ela fez uma série de filmes que ficaram, assim, muito famosos. Ela era reverenciada e ela foi ganhando muito destaque por causa da beleza dela. Todo mundo focava em quão bonita ela era. E, de fato, você olha as fotos, assim, é surreal. Ela é uma mulher muito, muito bonita. Só que só focavam nisso. O que ninguém na época sabia é que ela também era uma mulher extremamente inteligente. No tempo livre dela, entre as muitas atuações e casamentos e eventuais filhos, ela era inventora, era o hobby dela. Ela tinha um laboratóriozinho dela, o momento de dela realmente criar coisas. E muitas das criações eram funcionais mesmo, pensando na lógica da Segunda Guerra Mundial, o que poderia ser interessante. Eu assisti um documentário dela que eu indico muito, chamado Bombshell, que inclusive mostra que uma das invenções dela era como soldados poderiam levar Coca-Cola pra guerra. Então seria um tabletezinho assim de Coca-Cola que você jogaria na água e assim você teria o refrigerante. Entre muitas coisas que com certeza a gente nunca vai ficar sabendo que ela criou. Mas uma das invenções dela, nos últimos anos, começou a realmente ser reconhecida e falar cada vez mais sobre. Ela é conhecida como a mãe do Wi-Fi.
Mas pera, como isso aconteceu? Imagina que ela estava vivendo na Segunda Guerra Mundial. O país dela, que era a Áustria, estava sendo totalmente atacado e assim derrubado pelos nazistas, e ela estava lá em Hollywood fazendo muito sucesso e ganhando dinheiro e vivendo a vida dela. Ela sentia provavelmente essa sensação de dever ou até de culpa e queria ajudar. Então ela começou a pensar sobre isso. Se eu me lembro direito, uma das inspirações dela foi um controle remoto para mudar a estação de rádio que tinha sido acabado de inventar na época. Então imagina isso, um controle remoto para trocar as estações de rádio. Não tinha nem TV ainda, é claro. E esse foi um dos primeiros pensamentos dela, assim, precursores sobre o que ela podia fazer para ajudar na guerra. Um grande problema da época era que os mísseis eram interceptados. Então o submarino enviava um míssil e os nazistas iam lá e meio que hackeavam o sinal, que se chamava jammed, e estragava o percurso, acabava com aquele ataque. Pensando nisso, a Hayley imaginou que não seria possível hackear essa frequência se o sinal estivesse constantemente trocando de frequência, como um controle remoto trocava as estações de rádio. Então ela ficou com isso na cabeça, essa coisa de pular frequência. Assim, a mensagem ia poder ficar totalmente codificada. Sendo a mulher inteligente e obstinada que ela foi atrás de um amigo dela que também era inventor e compositor, George Antheil. Pois bem, uma coisa que eu sempre falo de criatividade é que quanto mais bagagem a gente tiver, melhor. Criatividade não é criar algo novo a partir do zero, é pegar as suas referências, a sua bagagem cultural, misturar seus conhecimentos e assim é que vai surgir algo novo, inusitado, que você criou a partir das referências que você já tinha. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu amo a história desse caso porque representa perfeitamente isso. Primeiro, a Hayley trouxe essa ideia já que veio de um aparelho doméstico que ela tinha contato, e a solução para realmente trazer isso para a realidade veio dela junto com esse amigo compositor, que ele, por sua parte, trouxe o conhecimento dele como pianista. Então, se eu não me engano, existia um aparelho na época que era para coordenar os pianos para tocarem juntos. Não vou saber explicar perfeitamente, mas basicamente ele conseguiu trazer uma ideia de maquinário para aquela ideia ali e junto eles criaram uma patente dessa invenção. Estava sendo criado o primeiro aparelho de salto de frequência. Pois bem, na época os dois fizeram esse projeto juntos, tá lá na patente o nome dos dois, e eles então apresentaram para o governo americano querendo oferecer essa como uma solução para a guerra. Na época, o governo americano recusou, assim, não deu bola para eles nenhuma, e o projeto ficou engavetado até 1962. O que acontece? A partir dessa época, o governo americano pegou essa patente e realmente criou, trouxe para a realidade o projeto deles e começou a usar. Claro que é modificado junto com outras várias ideias de inventores e cientistas e engenheiros militares também, mas essa foi a ideia fundamental para uma tecnologia totalmente inovadora que não era usada até então. O que acontece é que a partir de 1962, que é quando eles começaram a usar essa patente, ela já tinha expirado, o que significa que a Hayley e o George não ganharam um centavo e muito menos eram reconhecidos pelo trabalho que eles tinham feito ali. Essa tecnologia passou a ser usada pelos militares americanos, o que ajudou em muitas guerras que vieram pela frente e o que possibilitou hoje a gente ter o Wi-Fi. Então esse salto de frequência é o que permite um sinal ser totalmente codificado, ser totalmente seguro, e é o que a gente usa nas nossas tecnologias hoje, como Wi-Fi e Bluetooth. Então tudo graças a Hayley, que estava lá desde o início, realmente se permitindo inventar. Em uma época em que todo mundo dizia que a mulher tinha que ficar em casa e ter filho e só ser bonita, ela foi lá, fez muito mais, e o que eu acho muito inspirador é que ela de fato foi à frente, sabe? Ela chegou a fazer a patente, ela foi até o mais longe que ela conseguiu e de fato ajudou a todos nós, a tecnologia ir pra frente, mesmo não sendo reconhecida. O que na época seria muito útil, porque ela passou muitos momentos de sufoco com esses casamentos e divórcios, em uma época que a mulher também não tinha uma educação financeira de forma alguma, ou independência financeira, era algo bem complexo. Então, associado a tudo isso, como inventora, ela podia realmente estar se sustentando e podia ter ajudado a vida dela, mas ela só foi reconhecida por um prêmio como inventora dessa tecnologia em 1997. Que é quando eu nasci. Uma rápida pausa para uma dica. Se você também tem o livro de recortes, ou enfim, tem molduras, recortes desse tipo, e como aconteceu aqui comigo, a sua moldura é maior, eu só, olha, cortei e assim
eu posso transformar no tamanho que eu quero. E essa minha ideia do dourado é pra representar, assim, que é mais do que parece, sabe? Tipo, tá saindo algo de especial de dentro. Tipo, uma mente criativa, ou enfim. A ideia é essa, é um dourado de... tem algo especial ali dentro. Ah, gente, outra coisa. Como nesse vídeo eu não tô explicando o processo, assim, passo por passo, qualquer dúvida que vocês tiverem, mande aqui nos comentários que eu explico tranquilo, seja sobre o material, sobre técnica, qualquer coisa é só me falar que eu explico. Outra coisa que também me surpreendeu muito vendo o documentário dela foi a lógica simplista e tão inteligente que ela tinha. Por exemplo, ela estava pensando em como ela podia deixar os aviões mais rápidos. Então logo ela pensou que era o formato da asa que não ajudava, que na época era mais quadrado. Então ela conta no documentário que ela comprou um livro de peixes e de pássaros para assim estudar as asas e barbatanas e criar uma nova asa. Então ela já estava fazendo algo que hoje a gente chama de biomimética, que é aprender com a natureza, é se voltar para a natureza para achar soluções que a gente precisa no design, na criatividade e invenções em geral. Ela era um gênio. E claro que tem um lado muito triste da história dela, que é a vida inteira dela duvidaram. Até mesmo quando finalmente trouxeram à tona o lado dela inventora e que mostraram que ela tinha criado, muitos homens falavam que era mentira, que ela tinha roubado de um dos ex-maridos dela, que não tinha sido dela aquela patente, que ela tinha roubado de outra pessoa, que ela tinha falsificado. Isso, claro, que é muito frustrante, mas não queremos focar na negatividade aqui. Mas acho que também faz parte da história de alguém contar tudo que ela enfrentou pra mostrar como ela realmente teve que passar por cima disso tudo pra sair, assim, vitoriosa. O que não é o caso. A história só piora. Não vamos mentir, a verdade é que o final da vida dela é bem trágico. Como ela sempre foi uma mulher muito aclamada pela beleza, e ela era humana, como todas nós, também cometia muitos erros, ela começou a fazer muitas plásticas no rosto, conforme ela foi envelhecendo, por pressão. Como sempre, a mídia atacava muito ela por estar envelhecendo, por o rosto dela estar mudando, o que é uma coisa super natural, mas desde aquela época a mídia já fazia isso com as mulheres, dessa pressão estética, esse padrão de beleza surreal, e com certeza tudo isso afetou ela, né, os rumores, as fofocas, e ela acabou fazendo muitas cirurgias plásticas no rosto a ponto dela ficar assim irreconhecível, muito diferente mesmo. E daí os últimos anos da vida dela ela passou reclusa, trancada mesmo, pra que ninguém achasse ela. Essa é uma parte bem triste da história, mas é a verdade, então eu tenho que contar. E, gente, como ela é inspiradora, sério. Ela foi uma imigrante, ela foi uma mulher das artes, da criatividade, da invenção. Ela foi atrás do que ela queria, do que ela realmente acreditava que ela podia e que conseguia, em uma época em que todo mundo dizia que ela não ia conseguir. Então, enfim, eu espero que vocês se inspirem um pouco com a história dela também. Talvez busquem saber mais. Eu amei o documentário Bombshell. Me inspirou demais em muitos níveis, porque ser criativo é isso, é ser indagador e é ser ingênuo às vezes, e é olhar pro mundo assim e ver muitas possibilidades. Então, enfim, a mente dessa mulher é o exemplo perfeito de como a criatividade funciona. Ah, e outra coisa, no vídeo de hoje eu usei o meu caderno de colagem craft da minha marca, Empório Femingos, e também, caso você goste do meu livro de recorte, eu tenho 2 volumes, tenho o livro de recortes, artes e o magia, você encontra lá no meu site, femingos.com.br. Estamos abertas, a nossa loja abre todo mês, durante uma semana, então você pode ir lá e fazer o seu pedido para começar a criar colagens hoje mesmo. E daí a gente pode, no próximo vídeo, vocês sentam junto comigo e a gente cria ao mesmo tempo, se é que você já não fez isso. A gente faz um date de colagem. Inclusive, se você ainda não sabe, eu vou lançar um livro sobre criatividade, por isso que eu sei tanto da história dela. E eu estudei tanto a mente dela, porque de fato eu escrevi um livro junto com a minha irmã sobre como ser criativo e como criar sua própria vida, que a previsão de lançamento é para outubro. Então, conversamos em outubro. Mais um vídeo, mais uma colagem concluída. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir aqui embaixo, se inscrever naquelas coisas que vocês já sabem. E mais importante ainda, comentar o que vocês acharam e se vocês já conheciam a história da Hailey, ou se tem alguma outra mulher super inspiradora que você gostaria de ver eu fazendo aqui uma homenagem. Bora conversar nos comentários. E eu estou muito animada porque eu quero cada vez mais trazer esses vídeos mais com conteúdos de pessoas criativas aqui pro canal e sobre moda. Gente, não vou conseguir me segurar. Eu vou ter que fazer vídeo sobre moda porque
É o que eu mais ando estudando e eu estou apaixonada, sério. Eu estou apaixonada por moda, eu respiro coisas de moda e eu vejo muitas coisas sobre moda. Enfim, não hoje, mas em outro momento a gente fala sobre isso. É isto, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! E como de praxe, para quem ficou até aqui, aqui vai a bagunça criativa do dia. Chata de arrumar, porém estranhamente esteticamente agradável. Ameno, dorime, nanana, ameno. E coisas no chão, como sempre.